Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados aqui no canal do Toque Passa, chegando aqui nesta terça-feira, quarta-feira, não sei que dia é hoje, não sei que dia você está assistindo, mas de qualquer forma, muito obrigado pela sua audiência, já deixe seu like, seu hype, se inscreva no canal, compartilhe o canal também, e eu não preciso nem anunciar, né, já tá aqui na capa, o convidado de hoje, um bate-papo muito legal, David Chiodini, meu parceiro de ESPN, um dos caras que mais entende de futebol americano, gente boa pra caramba, e foi um papo que fluiu, tá? Foi meia hora, poderia ter sido muito mais, porque a conversa foi boa e eu espero que vocês gostem. Deixa aí embaixo o seu comentário, deixa o seu like, não se esqueça também de se inscrever no canal do Davis, caso você não conhecesse o Davis ainda, sei que você vai gostar dele. Então aqui embaixo na descrição tem todos os links. Também se inscreva no canal do Gol, né? Que você que gosta do futebol da bola redonda, dá aquela moral pra mim também no meu outro trabalho, né? No canal do Gol, tá aqui embaixo na descrição. Vamos nessa que o papo tá bom, vai? Roda a vinheta. Pois muito bem, está aqui comigo um dos maiores, se não o maior comentarista de NFL do Brasil, David Chiodini. Tudo bem, David? Prazer tê-lo aqui novamente no Toque Passa. Grande Rafa, prazer enorme estar com você. Obrigado pelas palavras, né? Mas temos muitos grandes comentaristas. Fica ao gosto do freguês, mas obrigado pelas palavras. E aí, estamos aí para bater um papo em junho, né? Não sei se vai atuar agora ainda em junho, mas no famoso nada acontece feijoada. Não, e essa história do um dos maiores é porque a gente tem que abrir já mandando assim, porque aí vem alguém e comenta, não é dos maiores nada, porque não sei quem, entendeu? É como se faz lista, né? Tá A gente bom. depois faz uma uma lista. tier list. Isso aí. Não, mas isso aqui é uma forma, eu gosto muito do trabalho do Davis, sempre gostei, sempre acompanhei, e acompanho menos porque às vezes a gente tá no ar ao mesmo tempo, Putz, e é verdade. aí não tem como, mas sempre nas redes sociais, já sabe, aqui embaixo na descrição tem o link lá, você já está inscrito no canal do Davis, mas caso não esteja ainda, já se inscreva no canal do Davis. Como é que estamos nesse mês de junho? A gente está gravando no dia 24 de junho, tá indo pro ar já no dia 25 mesmo, mas difícil, né? Porque é aquele momento, me parece que esse ano tá até mais lento do que nos outros. Eu entro nos sites, tem matéria de 5 dias atrás, tá na home ainda. E eu tô devagar nessa semana também, não vou mentir não, tá? Tirei alguns dias aí, fazendo mais alguns conteúdos mais para os membros e tal, que aí a gente consegue ir para um conteúdo que abrange uma coisa mais específica, né? O cara que ele é membro, ele quer consumir NFL mesmo nesse período. E a gente entende que o fã mais médio, diríamos assim, aquele cara que não vive tanto o jogo quanto a gente vive, ele nessa época talvez não tenha tanto interesse, ele vai deixar para o interesse dele voltar mais no começo de agosto, que é perfeitamente natural. Eu acho que a gente tem um fator, Rafa, que eu não sei se em Portugal você está sentindo, mas que aqui tem impactado muito, que é o Mundial de Clubes, sabe? Sim. Então, o Mundial de Clubes pegou muito forte aqui no Brasil. Sim. Pegou muito forte. E mesmo sendo 4 times, os torcedores dos outros times estão assistindo. A gente teve uma série da NBA que foi a 7 jogos também, né? Que acabou chamando bastante atenção. Então, eu acho que é normal, porque é uma soma desses fatores todos que a gente falou, com uma off-season extremamente parada, que a gente não tem grandes novelas. As novelas são o quê? O Trey Hendrickson, sabe? Que não é... Tudo bem, é impactante o jogador, mas não é um jogador mediaticamente que vai te chamar tanta atenção. Micah Parsons, talvez, mas não é nada que tá se estendendo assim, né? Nem tá entrando nas redes e dando aquela cutucada, não tá aquela novela, tá só se arrastando, né? Então, eu acho Não pediu aparentemente... troca, nada. Isso, não tá fazendo, não tem o Antonio Brown aí, volta o Antonio Brown então, pra gente ter algumas coisas desse tipo, né? Seria o caso. Até os Dolphins mesmo, que eu pensei que poderia ter com o Tyreek Hill, ele já amenizou, já acalmou. Já que você citou, então eu vou até mudar um pouquinho a pauta que eu tinha pensado, mas já que você citou quem gosta de mídia e que esteve na mídia nessa terça-feira foi Aaron Rodgers aí, confirmando lá na sua participação como comentarista, parceiro nosso, né, amigo de ESPN, porque tem coluna fixa, é parceiro. Comentando que essa é a última temporada mesmo da carreira dele, né? Acho que meio previsível que essa seria a turnê de adeus dele, né? Só fico triste que assim, ele não precisava ter anunciado, né? Podia ter deixado para maio do ano que vem fazer uma encebada ali, a gente ter mais uma palco, novelinha. Mas novelinha. calma, talvez ele vá para um quarto escuro e possa ter aquela ideia assim, de talvez eu volte, hein? Será Pode que eu ser, volto? Se for pode bem, ser. se for mal, nossa, será que eu vou voltar? Eu sou um cara que eu tomo algumas bordoadas por Aaron Rodgers, sabe? Tipo, eu sou fãzaço do Aaron Rodgers, mas assim, tipo, fã incondicional.
E eu sei que o Aaron Rodgers não é uma pessoa das mais queridas, né? E teve algumas coisas muito controversas das quais eu discordo dele. É que hoje em dia a gente vive um tempo de que parece que você gostar de alguém ou você ser fã de um quer dizer que você concorda com tudo que a Com pessoa tudo, é faz. isso. Eu não Compactuar referendo com ele, algumas é. coisas que ele fez, que ele fala ou que ele fez. Mas o jogador Aaron Rodgers é um dos jogadores mais impressionantes que eu vi, sabe? Um dos meus prediletos vendo jogar. E, cara, eu gostaria muito que ele tivesse uma temporada forte, sabe? Para encerrar esse ciclo de vez. Mas eu acho realmente que é hora de caminhar para o fim, tudo tem um começo, meio e fim, né? Mas o Rodgers, eu acho que caminhar para o fim de uma forma digna, numa franquia que é enorme, como o Pittsburgh Steelers, eu acho que seria uma história bem legal para essa temporada. Te falar que eu, com essa afirmação dele, que é a última, ele deixando isso explícito, me deixa ainda mais curioso para o que a gente vai ver do Aaron Rodgers. Qual o nível de foco dele, esse tipo de coisa. Então, eu tô até pensando nisso, eu tava acompanhando uma postagem do Kurt, né? O Kurt fez um post no Instagram falando do Aaron Rodgers hipotético, que pode entregar mais do que o Russell Wilson, que chegou lá na equipe, né? Concordo com isso. O problema para mim é pensar do que é o Aaron Rodgers hoje. Né? Ele pode ser, é meio que a contratação do Neymar, puxando aqui um outro assunto, né? O Neymar em si, pô, maravilhoso, mas quem que vem? Quem que vai jogar? Eu acho que cai muito. Esses dois ícones estão bem parelhos. É, eu acho que tem um ponto só do Aaron Rodgers aí em relação ao Neymar. Eu entendi a analogia, faz total sentido, sabe? Para mim, mas o ponto é o Aaron Rodgers não manda no Pittsburgh Steelers, sabe? Sim. Porque nos Jets ele mandava. Nos Packers, ele não mandava diretamente, mas tinha uma moral do caramba, né? Vamos falar a verdade, tinha uma moral do caramba também. Fazia chuva, mandava aprender e soltar. Então, assim, no Pittsburgh Steelers, se tem uma coisa que os Steelers têm de bom, cara, que eu respeito demais, é filosofia como franquia. Ninguém é maior Sim. que a franquia. A gente viu por vários casos de caras que passaram por lá. Eu tenho minhas divergências com o Mike Tomlin, como o que ele pensa às vezes, né? Principalmente quando a gente fala de pós-temporada. Mas ele sabe gerir, ele sabe lidar. Sabe aquelas piscadinhas do Aaron Rodgers para ele lá, eles brincando quando ele ia pegar os 12 homens em campo? Aquilo ali eu falo, é dog reconhecendo dog, sabe? São caras que se respeitam. Ele não vai falar com o Mike Tomlin como ele falava com o Nathaniel Hackett, com o Robert Saleh e tal. São caras que estão em patamares diferentes na liga. Então eu acho que isso pode ajudar o Aaron Rodgers a ser um quarterback mais focado, sabe? Porque querendo ou não, se ele sair de Pittsburgh com uma imagem ruim, cara, a franquia vai continuar com uma imagem intacta. O Aaron Rodgers que vai sair com uma imagem ruim. Sim, Os vai ter Jets isso. estão sempre com a imagem ruim, né? Não, você até falou dessa questão de gostar do Aaron Rodgers. Eu gosto tanto do Aaron Rodgers. Eu tenho uma camisa dos Packers. Foi uma das primeiras camisas de outro time que eu comprei, porque eu gostava muito de Mas ver o isso Aaron aí Rodgers. também não é parâmetro, porque você tem camisa de todos os Então, times. mas foi uma das primeiras que abriu ali e eu falei, não tem problema nenhum, eu gosto do Aaron Rodgers, eu comprei a camisa dos Jets com o Aaron Rodgers, e eu fiquei chateado quando ele se machucou, eu falei, pô, você estava esperando alguma coisa interessante aí, sei lá, a franquia se dá tão mal, né, a vida inteira. Eu tenho esse pensamento aqui, a gente discute até algumas questões de futebol. Eu sou corintiano, o pessoal sabe, nunca escondi, quer dizer, escondi por um bom tempo, né, quando eu estava mais próximo ali do futebol. Agora, graças a Deus, estou no futebol de novo, mas o gol! Não tô me importando nem um pouco. O pessoal sabe o time que eu torço e é melhor, é mais honesto, né? Só que eu tenho uma questão. Eu trabalhei, por exemplo, na Ponte Preta, eu trabalhei sendo setorista no Palmeiras, fiz muitas vezes no Palmeiras, no São Paulo, bem próximo. Cheguei a fazer clássico Corinthians-São Paulo cobrindo o São Paulo. E aquele momento eu falo assim, cara, se o São Paulo ganhar também não é ruim, que a semana vai ser bem mais tranquila para mim, não vou ter problema, sabe? É difícil, a gente mexe, mas a vida do jornalista é essa. E eu tenho essa relação até com os times, eu tenho um pouquinho menos de... Eu perdi o meu fanatismo, eu sou fanático, eu fico bravo. Cara. Eu fico muito bravo, me irrita. Né? O time do Corinthians hoje em dia, eu falo para você vai discordar de mim, mas o meu sonho é que o Corinthians acabasse. Eu acordasse e falasse assim, o Corinthians acabou. Fala, cara, que legal, foi tão legal, a gente viveu grandes momentos e agora eu posso descansar, porque é todo dia. E aqui para mim é de madrugada, o Corinthians joga às 2 da manhã e eu acordo para assistir e eu assisto aquilo. Acordar 2 da manhã pra ver o Rian jogar é osso, hein, mano? 2 da manhã pra ver o Hugo na lateral esquerda, olha, aí é triste mesmo. Aí eu concordo com você. Mas
O problema do Corinthians, cara, é um problema institucional, mas assim, sabe quando os caras começam a demolir uma área e tal, e depois aparece misteriosamente um projeto de revitalização? É Você porque tá... todo mundo que tinha para comprar os imóveis lá já comprou abaixo do preço. O Corinthians é ordenado isso aí, cara. Agora o Ronaldo apareceu dizendo: Caraca, isso é... ai, o Corinthians tem que virar SAF, se precisar eu arrumo dinheiro. Talvez eu tenha Oh, dinheiro, hein? Olha só. Que coisa, né? É, e o meu problema é o Corinthians virar SAF? Não é o Corinthians virar SAF, cara. O meu problema não é esse. O meu problema é o Corinthians ser vendido a preço de banana para um monte de sem vergonha ganhar dinheiro. E ganhar como dinheiro diria o às doutor minhas Osmar, custas. exato, como diria o falecido doutor Osmar, chegou lá com um fusquinha e saiu de carro importado. Sabe? Esse que é o É, grande problema. Não é. é virar SAF, virar empresa, eu acho que é um caminho natural para o esporte, sabe? Mas o problema é a forma como tudo é feito. Sim. É uma destruição de dentro E, para fora programada. e dão um problema para vender a solução, né? Foi É assim, isso. o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, olha só, a dívida aqui não tem como pagar isso aqui, então vamos ter que virar SAF, olha lá. Eu torço, eu tenho um grande carinho pelo Arsenal, por exemplo, que eu tenho muitos problemas com o dono, né, que é o Kroken mesmo dos Rams, então não tem um problema com ser um dono, mas tem que, eu acho que, tratar de uma forma um pouquinho mais Mais honesta, né? honesta. Aqui a honestidade também é uma coisa que tá complicada, aqui cada notícia que sai a gente fica um pouco mais... No, já dizia o antigo ditado, não lembro de quem é, quem acha que a política é suja porque não conhece futebol. Não, isso aqui, rapaz, mas é uma maravilha. Eu sei que você gosta também, você tem esse carinho que eu falo da questão do Corinthians. É o que o pessoal fica bravo comigo, que acha que eu não sou torcedor dos Patriots. Porque eu falo que o time que eu mais odeio, aliás, o único time que eu odeio é o meu time. Eu odeio os Patriots, porque os Patriots são capazes de fazer meu dia acabar. Eu tô naquela confiança, eu tô acreditando, e aí eles destroem. Então, os outros times, eu só aprecio, eu vejo que acho, pô, legal, joga bem, ou eu dou risada porque é ruim, mas os Patriots não, os Patriots me machucam. Eu perdi um pouco disso com o Denver Broncos, cara. Eu torço e tal, mas passa muito rápido para mim, assim, sabe? Sim. Fiquei feliz que o Bonix deu certo, apesar de que eu não era minha aposta. Tenho zero problema com não Isso ter que eu ia te sido minha. perguntar. Isso que eu ia te perguntar do Bonix, porque também não era a minha aposta. E aí o pessoal ficou bravo aqui que a gente fez uma lista de top 15 e não colocou ele. Eu falei, calma, gente, Acho que ele calma, seja calma. um quarterback top 15 também da liga. Eu não sou super fã de ranking, né? Mas Aham. nessa época do ano a gente também tem que se vender um pouco ao sistema. Não tem muito jeito. E assim, eu acho que ele seja um top 15 e também não acho que seja um problema, porque eu acho que, assim, o ranking ele não leva muito em conta quão dentro da realidade do cenário daquele time aquele quarterback pode ser o suficiente, que é o que importa. É isso que é O, importante, o Bonix, pound for pound, né? Usando o termo aí de lutas, ele não é melhor que outros quarterbacks que talvez não tenham tido resultado que ele, mas ele para o Denver Broncos, para o que o Sean Payton quer executar, é ótimo, foi muito bom, sabe? Vai continuar crescendo? Não sei, mas a perspectiva foi boa na primeira temporada. Tá? Por exemplo, é diferente do Russell Wilson, que jamais foi o que o Sean Payton queria. É tudo exatamente o contrário do que o Sean Payton apregoa como um quarterback, que é soltar a bola rápido, que é fazer essa leitura nesses conceitos de triângulo que ele usa Isso. tanto, né? 1, 2, 3, pum, e tal. Então, assim, cara, é tudo o contrário do que ele queria. Então, assim, eu acho que o Bonix foi muito bem, cara. Denver tende de tendência a ter encontrado seu franchise quarterback. E isso quer dizer que ele vai ser um top 5 da liga em algum momento? Não faço ideia. Aí a gente precisa esperar um pouco a história se desenrolar. A gente vive numa era da ansiedade, que a gente quer saber tudo antes também, né? É isso que eu ia conversar contigo, inclusive, porque produzir conteúdo, a gente produz lista, e aí eu até brinco. A lista é pra tomar. É pra ter briga mesmo, normal. Não tem uma lista que é unânime. Aliás, na última que eu fiz, eu recebi uma bronca. Recebi uma bronca, não, alguém criticou porque eu fiz uma lista que foi muito segura, que eu não me arrisquei. Eu falei, pô, então eu tinha que ter feito o quê, né, cara? Ter viajado completamente na história. Então eu fiz aquilo que era óbvio, e aí é ruim também, então fica difícil de colocar. Mas tem esse detalhe, né, Davis? Porque a gente fala, sei lá, você tem o Mahomes, você tem o Josh Allen, você tem o Lamar Jackson, os caras que estão. Você não precisa desses caras para ser campeão. Eu não falar que o Jalen Hurts é, para mim, sei lá, um top 5, um top 10, sei lá que posição que eu vou colocar o Jalen Hurts, ou que eu gosto mais desse ou daquele, não há problema nenhum. Ele funciona para a equipe dos Eagles e ganha com ele, pronto. Isso, cara. Tipo, tecnicamente, o
o Jalen Hurts é um cara melhor que o Justin Herbert? Não, Então, mas eu prefiro ter o Jalen Hurts hoje no meu time que o Justin Herbert. Por quê? ou no sistema, depende do time que você tem. Vai servir mais com um ou com Cara, o outro. o Justin Herbert jogou bem alguma vez em janeiro. E eu sou fã do Justin Herbert, todo mundo sabe. Eu acho que me acompanha um pouquinho mais, sabe. Sou fãzaço, acho que tem um talento de braço absurdo. Jogou alguma vez bem em janeiro? Não jogou. O Jalen Hurts foi lá e arrebentou com uma final de conferência e um Super Bowl. Tá? Ah, mas você falou antes da temporada que... Falei, mas eu mudei de opinião. E aí? Não posso mais? Aliás, ele foi muito bem naquele Super Bowl que ele perdeu, né? Seria o MVP daquele Super Bowl. Depois teve uma temporada que foi ruim. Todo mundo foi ruim, né? O time afundou muito ruim, né? Isso, né? Com o coordenador, aquela loucura toda que foi. E aí o cara se encontrou. E você vai colocar o Justin Herbert para fazer um tush push. Se seu time tem um tush push, você não vai. Você precisa de um cara como o Hurts. O Hurts é o cara para fazer isso, não vai ser o Herbert. Meu amigo, o cara jogou em janeiro, arrebentou em janeiro, é o que eu quero do meu quarterback. Se ele vier tropeçando, não me fizer ser eliminado, mas em janeiro ele me fizer ganhar os jogos que eu preciso, ele vale mais do que um quarterback que me ganha 17 jogos até dezembro e em janeiro me entrega o jogo. Eli Manning era um exemplo disso aí, cara. Não precisa brilhar o olho, não precisa ser MVP toda semana. Vou te dar mais um exemplo ferrado, assim. Um tal de Tom Brady. Mesmo quando ele não estava tendo um super ano, sabe? Porque a régua do Tom Brady é aquela que a gente fala, né? A régua é diferente. Um ano mediano do Tom Brady é o ano de muitos quarterbacks, né? Quando chegava em janeiro, ele ganhava os jogos, cara. O Patrick Mahomes é uma coisa, entendeu? Eu prefiro ter esses caras do que ter 300 mil touchdowns na temporada regular. É esse detalhe. E a questão da grife também, né, Davis? A gente sempre bate muito com essa história, né? O time, muito torcedor, ele quer uma grife como o quarterback do time dele. Então, ele quer ter um desses caras. E, às vezes, você pode ir adiante, que seja com o Sam Darnold. Eu fiz uma defesa do Sam Darnold aqui no meu último vídeo, porque eu falei, a gente não pode olhar a temporada com 4.800 jardas, 35 passos para touchdown, e jogar tudo o mérito do Justin Jefferson, do Addison, do O'Connell e todo mundo. E aí, quando perde contra o Mansell, aí a culpa é só dele. Não, aí só foi ele. Quando perde, a culpa é do Sam Darnold. Quando ganhou, ele foi ajudado. É isso mesmo. Aí chegou na reta final, os caras não queriam mais ajudá-lo. Esse que é o grande destaque. Queria te perguntar, Davis, você falou do Bo Nix. O Bo Nix não era a minha aposta também na temporada passada, não achava que seria muito bem, mas casou com o Sean Payton. Esse ano a gente tem uma dúvida, que é ainda um calouro do ano passado, que é o J.J. McCartney. É um calouro que está no seu segundo ano. A gente não tem ideia, e é dificílimo prever. Como torcedor de Michigan, eu nunca me encantei tanto assim com o J.J. McCartney. E tem muita gente que tá jogando ele lá no alto porque viu 11 snaps que ele fez na pré-temporada, né? Não era nem no primeiro time da pré-temporada. Como você faz, né? Eu tenho, sei lá, as minhas ideias, mas como você tenta projetar isso aqui quando você vai avaliar um pouquinho mais do que o potencial desse time para a temporada? Acho que você fez uma da... Cara, eu queria que as pessoas fizessem mais essas perguntas para mim, porque às vezes a gente cansa, né? Quando a gente abre uma caixinha de pergunta ali, aquela... E aí, os Patriots podem ir até tal onda? Puta, a gente precisa... Eu quero discorrer um pouquinho, falar um pouquinho sobre futebol americano. Então, se eu estiver falando demais, me interrompa, por favor. Tranquilo. Mas é, sem sombra de dúvida, uma das projeções mais complicadas que você tem. Você está trabalhando com uma projeção, você está trabalhando com um amostral num nível diferente de jogo, tá? Num time muito forte, mas que também eu não posso tirar o mérito dele lá naquele amostral. Aí eu tento entender. Elenco de apoio, um dos melhores. Sim. Tá? Temos um elenco de apoio que eu acho que o trio, 2 wide receivers tight ends, ninguém tem melhor. Tá? Quando estamos falando de Justin Jefferson, para muitos o melhor, se não o melhor top 2 da liga, George Harrison, TJ Hawkinson. Você tem uma boa linha ofensiva com o retorno do Christian Darrisaw. Tá? Que foi impactante a saída dele na temporada passada. Você tem um treinador que já provou que sabe trabalhar com os quarterbacks. Kirk Cousins vinha tendo um bom ano, mesmo quando ele lesionou aquele monte de quarterback ruim, ele manteve os Vikings na briga até o fim e fez o Sam Darnold ter o ano que teve ano passado, ajudou o Sam Darnold a ter aquele ano do ano passado. Então você tem muitas coisas que fecham, mas você não tem um jogo corrido tão forte, tá? Mas trouxe elementos para o miolo da linha ofensiva, que era um problema.
A defesa é uma defesa que, se você olhar só os números, você pensa que ela não é tão boa. Mas ela vai ceder grandes jogadas porque ela joga de forma arriscada. Mas ela também vai te entregar a bola. Então eu tenho uma projeção boa para o J.J. McCarthy. Eu gosto do jogo dele, apesar de eu achar que ele deveria... Se ele tivesse passado ano passado, pelo menos um período no banco, quando eu digo treinando, né? Que ele teve lesionado, teria sido muito bom. Essas lesões de primeiro ano, elas tendem a atrasar um pouquinho. Talvez a minha projeção para o J.J. McCarthy seja, e não estou dizendo que vai ser um jogador no mesmo nível, mas uma primeira temporada similar à do Jordan Love, com uma primeira metade mais com o freio de mão puxado, tentando ser conservador, cuidar dos turnovers, e aí se soltando um pouquinho na segunda metade, sabe? Sendo mais, tendo um domínio do sistema. Eu gosto da inteligência do J.J. McCarthy, acho ele um jogador muito inteligente. Não acho que ele tenha um super braço, acho que ele... Vamos dizer que ele seja um jogador parecido aí para mim em termos de talento com o Brock Purdy, talvez, né? Que eu gosto bastante também, sim, mas eu acho que é uma boa perspectiva. Talvez tenha alguns momentos que ele se afoba na leitura, pelo menos era assim em Michigan, mas é claro, né? Passou um ano também, por mais que não tenha treinado, que você disse mesmo, é muito importante, vir participar, de estar ali, entendendo um pouquinho mais lá dentro do processo, tudo que tem, conversando com o O'Connell, eu acho que já dá uma ajuda, mas é difícil projetar. Assim como nós temos uma dificuldade de projetar, jogadores que jogaram um pouco, né? Que eu estava citando aqui, o Michael Penix. É difícil eu conseguir projetar o que o Michael Penix vai fazer pela amostra que ele fez, porque, por exemplo, tem um caso muito recente, o Will Levis. O Will Levis era um jogador que eu não via como de primeira rodada, teve toda aquela briga, toda aquela discussão, né? Eu não via. Aí, quando ele jogou, eu falei, rapaz, o cara foi bem, né? Será que... bom, não durou muito, a gente percebeu que a nossa primeira impressão era a correta, não era um cara de primeira rodada. E agora o Penix, eu acho que ele entra nesse mesmo... É dificílimo fazer qualquer comentário com o Michael Penix, mas ele vai nessa mesma linha ok, foi bem, 3 passos para touchdown, 3 interceptações no final da temporada, mas eu vou jogar esse cara lá para frente, esse ano aqui vai ser maravilhoso, ainda mais com um time que cansa de desperdiçar talento, que é o caso do Pitts, por exemplo, né? É verdade. É um time que não consegue ter uma consistência, né? Falar que o primeiro ano do Harry Morris, para mim, foi abaixo do que eu esperava. Sabe? Esperava um pouquinho mais dele ali com o Zach Robinson. Acho que ficou muita coisa na conta do Kirk Cousins. O Kirk Cousins, até ter aquela pancada no ombro, não vinha jogando mal. Não vinha sendo um grande quarterback, mas era ok. Ficou muita coisa na conta do Kirk Cousins. Mas o Michael Penix é isso. Você tem que trabalhar o que ele tem de melhor, a verticalidade dele, né? Quando ele tiver as 17 partidas ali, você vai ter que criar situações para que o Michael Penix possa explorar aquele 1 contra 1 com o Drake London lá no canto, dar esses tiros que ele dava lá em Washington. Eu não sou um grande fã do Michael Penix, cara. Eu sou muito franco em dizer, eu sei que o torcedor de Atlanta tá acreditando e tem que acreditar mesmo. Não acho que ele foi mal, mas eu não sou um grande fã do Michael Penix. Eu acho que o estilo de jogo do Michael Penix, se ele não corrigir os problemas que ele tem de mecânica e tudo mais, um pouco segurando a bola mais do que deveria, eu acho que vai acabar ficando um pouco insustentável para ser o que se espera de um franchise quarterback. Mas tá lá, para mim merece a chance de se provar depois do que fez nos 3 jogos. Tem 3 jogos, tem que ter essa oportunidade. Tem algum time, eu não gosto de fazer essa pergunta, e essa pergunta sempre pinta, né? Porque eu falo assim, mas você acha que algum time vai surpreender? Se você achar, já não é surpresa. Mas tem algum time que acha que, né, no conceito da palavra, não vai te surpreender porque você já esperava. Tem algum time que você acredita que tem esse... aparece, como o pessoal fala, o Dark Horse, o cara que vai surgir assim do nada aí? Eu não tenho um Dark Horse, mas eu tenho assim um time que... 2 times, na verdade. Um time que eu acho que pode melhorar muito, porque eu acho que sempre jogou abaixo nos últimos anos do nível de talento que teve, que é o Jacksonville Jaguars. Não tem a divisão mais difícil, tá? Talvez aí a gente vá ver o Indianapolis Colts indo com Daniel Jones na semana 1. Não, mas agora eles levaram o Reader também, agora tem esse trio. Eram 2 quarterbacks muito ruins, né? Que era o Richardson e o Daniel Jones, e agora tem o Reader também lá para completar. Então, agora é um trio, ainda pode pedir música no Fantástico. Tá? Aquele padrão, aquele padrão quando você vai pra balada de levar 2 amigos mais feios. Porque aí você, na referência, fica mais bonito. Esse que é o detalhe. Eu já fiz isso muito também. Deu resultado no passado. Às vezes me chamava pra balada e ficava preocupado. Também, Deus, né? ser um amigo feio. Quem nunca foi o feio, né? Tudo bem, faz parte da vida. E eu acho que o Jacksonville Jaguars com o Liam Cohen pode dar um bom salto. O James Gladstone foi bem agressivo, o general manager no seu primeiro ano aí, né? Subindo pelo Travis Hunter e tudo mais. Muita gente criticou, eu acho que tem momentos na franquia que você precisa fazer um splash,
sabe? Você precisa fazer um splash. Como os Texans fizeram, pegando a 2 e a 3 no outro ano, sabe? Tem horas que você tem que mudar, mostrar, olha, nós estamos aqui para brigar, cara. Estamos aqui. A gente pode cair, mas vai cair atirando. Você acha que o Hunter tem como se pagar, assim, justificar essa pick número 1? Eu acho difícil, né? Outra, 2, né? O Hunter vai ser. O Hunter tem bola para ser wide receiver top 10 da liga, assim, em algum momento, né? Tá na conversa top 10, pelo menos. E, cara, tem bola para ser o melhor cornerback da liga. Então, na minha opinião, né? Pra mim, paga. Mas não vai conseguir jogar os dois, né? Não vai conseguir. Acho improvável. Acho improvável. Né? Eu acho improvável. Mas, assim, o outro time é porque eu acho que vai tudo do luxo ao lixo muito rápido. É o Dallas Cowboys. Sabe? O Dallas Cowboys, ele é motivo de chacota por conta dos fracassos na pós-temporada e tudo mais. Mas a narrativa que se cria é como se os Cowboys fossem um time medíocre, tipo, ridículo, sabe? Fraquíssimo. Os Cowboys, ano passado, tiveram um ano bem ruim, mas o Dak Prescott perdeu vários jogos por lesão. Aliás, tem sido um problema do Dak nos últimos anos. Mas nos últimos 3 anos antes desse, esse time teve 12 vitórias, cara. Tá? O Micah Parsons é um baita jogador, o CeeDee Lamb é um baita jogador, o Dak Prescott, os problemas da pós-temporada estão lá, e aí incorre naquilo que eu falei antes, né? Tipo, que não adianta para mim ganhar 700 jogos na temporada regular e tal, mas o Dak Prescott é um quarterback suficiente para você competir por uma briga de playoffs. Você levou o Pickens também, né? Que é um cara que briga por bola também, que é um bom recebedor. Tem um grupo de recebedor bom, assim, né? Conseguiu revitalizar sua linha ofensiva, que hoje tem bastante jogadores jovens, né? Você tem Cooper Beebe, Tyler Smith, agora draftou Tyler Booker. Não acho que valeria na 14, mas aí a gente tem que separar valor de escolha do jogador, isso não quer dizer que o jogador é ruim. Né? Draftou Chavon Ravel, Donovan Zeruaco, renovou Ozil Digzua, sabe? Trouxe o Matt Eberflus, que sempre foi um bom coordenador defensivo. Tô super empolgado com o Brad Schottenheimer? Não, mas eu não sou. Head coach é uma coisa diferente. Às vezes o cara pode nem ser um super coordenador, mas ele vai ser um baita head coach. Então, cara, eu acho só que as pessoas tiram os Cowboys para lixo, quando eles não são um lixo. Eles são um time, para mim, para brigar por playoffs nessa NFC. Roubar vitórias dentro dessa NFC East e tal. Então, pode ser um time aí que surpreenda muita gente, porque eu acho que as pessoas estão com a cotação mais baixa do que deveriam. Eu elogiei aqui o Dallas Cowboys recentemente. Eu tenho só essa questão do Schottenheimer, porque eu olho o currículo dele e é aqueles caras que você vai olhando o currículo e fala assim, cara, como é que esse cara ainda tá, né? Como é que esse cara ainda tá lá? Porque muita gente até que fez um trabalho melhor, em certo momento caiu e ele tá lá. Aí você fica, pô, né? Qual que é o que esse cara tem que tá indo mais adiante? Mas eu concordo contigo, eu gosto desses dois times. Inclusive, quando eu fiz a projeção dos Jaguars, né, as vitórias lá da AFC e da NFC, eu coloquei o time chegando nos playoffs. Desbancou, inclusive, o Houston Texans. Acho que os Texans têm algumas dúvidas aí que eu tenho pela frente. Linha ofensiva, né? Então, e eu não sei, o ano passado eu achava que o ataque tinha muitas armas, não souberam o que fazer com as armas começaram a se machucar também, e foi acabando, e o time foi esmorecendo, e, claro, foi para os playoffs, principalmente porque a divisão não é uma divisão das mais incríveis. O que acontece com o Sul? Né? O que acontece com o Sul? Porque tanto na AFC quanto na NFC, você olha e você fala, cara, que divisão, né? Eu acho que assim, os Texans, eles têm uma baita defesa, né, cara? Uma defesa, assim, muito acima da média. Vamos ver como é que vai ser o coordenador ofensivo novo, né? Para mim, claramente, ano passado rolou uma desconexão ali. CJ Stroud e o seu coordenador, Bob Slowick, né? Estavam em páginas diferentes, assim. Isso para mim impactou muito. Acho que o DeMeco fez bem em tomar uma decisão rápida. Mas os Colts é aquilo, não consegue definir o seu franchise quarterback, né? Se você não consegue, é um drama. Quem Jaguars, tem dois, não tem nenhum. Os Jaguars, muitos problemas na comissão técnica nos últimos anos, tinham um dos piores general managers da liga no Trent Bock, né? Então, também se livrou de um problema. Achei que foi importante, assim. Os Titans estão recomeçando, depois de alguns bons anos, né? Estão recomeçando, tentando se remontar. Então, é isso. E no outro lado, cara, vários times também em remontagem nos últimos anos, né? Depois de seus franchise quarterbacks, os Panthers não encontraram nada pós Ken Newton. Os Falcons também pós Matt Ryan, né? Não encontraram. Saints sofrendo com o Breeze, né? Substituir um craque é difícil, né? Mas o Saints aí, obviamente, o Drew Brees, né? Mas aí o Saints tem mais um problema que é a gestão translocada, né? Completamente translocada. Parece o Coringão.
Não, maluquice, cara. Maluquice, cara. Tipo, os caras fazendo reestruturação de contrato do Cameron Jordan, do Demario Davis, do Alvin Kamara, tipo, em 2023, 2024. Tipo, galera, reestruturação de contrato, não importa, em algum momento você vai pagar. Vai estar na folha em algum momento. Não é porque sumiu naquele momento, tipo, nenhum dinheiro evapora na NFL, tá? É impressionante, cara, porque eu sempre vou passando as folhas salariais e falo, não, em algum momento os Saints vão estar no azul. Nunca está. Você vai jogando e tá sempre. Eu falei, mas como que ele já tá devendo pro outro ano? Time. Eles estão sempre com o mesmo time, cara. Você pode ir lá olhar, há 5 anos atrás a base era a mesma, só que os caras envelhecem. Né? O então, Saints assim, é muito coringão, viu? O Saints é muito do Corinthians. É. É muito... o Corinthians é um time, né, que não pode ver um veterano, um ex-jogador que quer contratar. A torcida do Corinthians tem uma chanha com ex-jogador do Corinthians que me dói, cara. O Roger Guedes, vamos pegar... O cara foi realizar o sonho dele de jogar na Arábia, pô. Deixa o cara Roger lá. Guedes lá. É mesmo. A torcida do Corinthians anda muito carente de ídolo, cara. Muito carente de ídolo. Qualquer um que dá 2 chutinhos aí virou ídolo no Corinthians. É ídolo. Ídolo é Roberto Rivelino, meu amigo. Ídolo é Sócrates. Ídolo é Marcelinho Carioca. Tá? Ídolo é Emerson Sheik. Não o pé de rato aí que deu 2, 3 chutes no gol, acertou a bola aí. Agora vira ídolo no Corinthians. Vou falar, meu grande amigo aí, prazer de ter trabalhado com o craque Neto. Neto foi meu primeiro ídolo no futebol. Neto, claro, pô. O primeiro título do Corinthians que eu vi foi com o Neto, pô. Aquele time de 90 é o meu time predileto do Corinthians. Zé Elias em 95, também nosso amigo. Eu ia falar que eu acho que era 95 e assim, jogar bonito, que eu tenho a referência, lógico, 2015, mas 99 ali pra mim era uma coisa espetacular. Melhor 99 time. É um time... Aliás, eu tenho um take muito que às vezes eu sou criticado, que é nenhum centroavante, que eu vi, óbvio, né? Pode ter tido antes, eu sempre costumo dizer que nenhum centroavante no Corinthians jogou mais que o Luizão. Aquele 99 do Luizão, o primeiro jogo dele já fazendo 4 gols contra o Brasiliense. No Corinthians, isso no Corinthians. Sim. O Luizão jogou mais que o Ronaldo. E jogando principalmente com o Luxemburgo. Porque teve aquele momento, lembra que o Corinthians então foi trazer de volta o Luxemburgo? O Luizão tava gordo, assim, os caras falam que na hora que foi anunciar que ia ter o Luxemburgo, o Luizão já tava lá fazendo bicicleta, já tava... 99 foi com o Oswaldo, né? Aqui, ó, isso aqui é 2012, é um presente de Flávio Ortega, trouxe pra mim na época. 99 foi o Oswaldo, né? Foi o Oswaldo, porque era o auxiliar, né, do Lucha, 98 o Lucha sai pra seleção. Isso. Ele cai, os caras trazem o Evaristo, e aí ele volta e ganha o brasileiro. É isso aí, e foi muito bom. Davis, obrigado, meu. A gente rodou aqui bastante vários assuntos, mas nessa época do ano não tem mesmo o que falar. Se não puder falar de outras coisas em junho, vamos falar quando, né? Em novembro, tempo. E o canal é assim também, cara. É esporte em geral, e é bate-papo, e é resenha. O bom é isso. Rafa, obrigado pelo convite, foi um prazer enorme. Sabe que quando quiser. Você sabe, né? Você me mandou mensagem, acho que era ontem, era de tarde, de noite. Nossa, eu tava na academia. Eu tava começando a festa de São João. Falei, pô, vamos marcar um papo aí. Falei, não, então tá bom, amanhã a gente vai, então. Então, você sabe que não tem rolo, é só mandar aí que a gente vem aí bater um papo. Foi um prazer. Perfeito. Davis, muito obrigado. Pessoal que não segue o Davis ainda, que não conhecia, você tá maluco, não conhecia o Davis ainda, mas aqui embaixo na descrição tem o link lá direitinho. Siga lá e valeu, pessoal. Aquele abraço.